entrevista do Lula à TV alemã Ard, não viram? Eu vou dizer o que o Lula disse para a TV alemã. Ele disse o seguinte, abre aspas, a Amazônia, embora seja um território soberano brasileiro, as riquezas da biodiversidade da Amazônia, ela pode ser repartida com o planeta Terra, como eu fiz quando eu era presidente. Eu vou repetir o que o Lula disse, porque é o Lula sem filtro, é o Lula que está falando o que quer falar e está revelando quem é e quais são as suas verdadeiras intenções contra o Brasil. Ele disse à TV alemã Ard, abre aspas, a Amazônia, embora seja um território brasileiro, as riquezas da biodiversidade da Amazônia, ela pode ser repartida com o planeta como eu fiz quando eu era presidente. O que Lula está dizendo aqui, entre outras palavras, é que ele está disposto a vender a Amazônia. Porque quando ele diz que as riquezas da biodiversidade da Amazônia pode ser repartida com o planeta Terra, qual é a riqueza da Amazônia, se não a sua biodiversidade? Ou seja, quando ele diz que vai repartir a biodiversidade, ele está falando que o Macron falou de que a Amazônia é nossa, que a Angela Merkel disse mais ou menos, e essa é uma entrevista para a TV alemã, de que a Amazônia é nosso escambau. A Amazônia pertence ao povo brasileiro, é território soberano do Brasil. Rapaz, esses caras, eu não sei a que interesses escusos que eles estão representando nesse país. É uma loucura. A cada dia Lula revela o seu real interesse contra os interesses da nação brasileira. Ele pretende agora, com a vitória de partidos de esquerda na América Latina, ele quer que agora, ele assumindo o poder, que ele se torne uma espécie de presidente dos países latino-americanos. E ele já disse que vai distribuir a riqueza do Brasil para esses países irmãos, como eles faziam lá atrás. Ou seja, a política não mudou, é a mesma política de pegar o dinheiro do Brasil e distribuir para os países aliados. É só por esse interesse. A pauta do Foro de São Paulo, minha gente, não terminou. Ela está aí. Ela está aí. E cai quem quiser cair. Porque está aí e está claro. Então, mais esta que agora ele abre para todo mundo saber da intenção dele de vender as riquezas da Amazônia. É uma loucura, é um absurdo, E eu vou pedir que você compartilhe isso, porque foi uma entrevista na TV alemã e que poucas pessoas estão reproduzindo aqui no Brasil. O segundo assunto dessa live é tão grave quanto esse assunto, e desculpe esse barulho, é porque nós estamos agora já começando a nossa sessão da PEC 015, que eu já vou falar sobre ela, é o terceiro e último assunto. Bem, preste atenção, Gilberto Carvalho afirmou à família de Celso Daniel, aquele prefeito morto, aquele prefeito do PT morto, ele era prefeito de Santo André, e desde a morte dele, ninguém sabe quem matou Celso André, apesar de que sempre esteve no imaginário de que Celso André foi morto pela cúpula petista. Bem,
delegado que investigava esse caso, o Romeu Tuma, à época, ele afirmou naquela época já, e volta a afirmar, de que Gilberto Carvalho, que era um homem de altíssima confiança de Lula e de altíssima confiança do PT, afirmou à família de Celso Daniel que havia uma arrecadação ali em Santo André de dinheiro ilícito para bancar políticos do PT, reforçando com a delação premiada de Marcos Valério, aquele operador da propina do PT que a Lava Jato pegou, onde ele faz uma conexão, o Marco Valério, entre o PT, entre a propina do PT e o PCC, que é o maior grupo do crime organizado do Brasil. Ou seja, mostrando que o PT e o PCC são irmãos da mesma placenta. Ou seja, ambos, cada um em sua esfera, são frutos do crime organizado. E o dinheiro que eles movimentam também é um dinheiro do crime organizado. Gente, esta delação do Marco Valério, que não é historinha, tanto que o STF teve que homologar a delação do Marcos Valério. E vocês sabem que quando se homologa uma delação, é porque ela está robusta de provas, é porque ela está eivada de provas, ok? Porque uma delação ela só é acatada e homologada posteriormente quando ela está eivada de provas. Portanto, o mesmo STF que libertou Lula, que liberou o Lula ladrão, é o mesmo STF que acolhe agora essa delação de Marcos Valério, mostrando a sinergia do mal que havia entre o PT e o PCC. Aliás, que há. Aqui você tem parlamentares que defendem os traficantes e os interesses deles de forma aberta. Você sabe que essa defesa, que essa sinergia entre PT e o crime organizado é algo terrível, é algo assustador. No meu Rio de Janeiro, os traficantes não permitem que quem é Bolsonaro entre na favela. Só para você ter uma ideia, não é? Ou seja, essa sinergia que há entre o PT e o crime organizado. Então, é uma questão de segurança pública, minha gente. Esta delação homologada pelo STF do senhor Marcos Valério é uma questão de segurança pública. Eu já entrei com um pedido de CPI, que vai ser agora protocolado já na próxima semana, porque esse assunto carece de uma investigação profunda desta casa, e por que não dizer profunda do Congresso Nacional, já que ela atinge diretamente um candidato a presidente da República, que por mais ladrão que ele seja, e todos nós sabemos disso, não é? Como ele foi liberado para concorrer novamente a presidente da República, e agora vem esta delação que mostra que Lula chegando à presidência da República é um braço forte do crime organizado que poderá chegar à presidência da República. Por isso, e eu estou lhe pedindo que você compartilhe esta live, por isso que esta delação de Marcos Valério se tornou uma questão de soberania nacional, não é, de atentado à soberania nacional. Nós não podemos ter um candidato a presidente da República sobre essa desconfiança, sobre esta sombra do mal
de desconfiança de que seu partido e ele estão associados à maior quadrilha do crime organizado do país e, por que não dizer, das Américas, que é o PCC.